Nabucodonosor nasceu em uma noite tranquila às margens do rio Eufrates. A cidade de Babilônia estava em festa, pois o herdeiro do trono havia chegado. Seu pai, Nabopolassar, libertou a Babilônia do domínio assírio e sonhava em transformar a cidade na maior potência do mundo. Desde pequeno, Nabucodonosor cresceu ouvindo histórias de batalhas e vitórias. Ele sabia que um dia teria que continuar o legado de seu pai. Enquanto outras crianças brincavam, ele observava os soldados, ouvia os sábios e aprendia sobre os mistérios dos impérios. Seu olhar era cheio de curiosidade e sua mente, ágil e sedenta por conhecimento. Ele sabia que o poder não vinha apenas da força, mas da sabedoria para entender os inimigos e as oportunidades. A infância de Nabucodonosor foi cercada por luxo e responsabilidades. Ele cresceu nos corredores do palácio, onde os ecos das conquistas de seu pai ainda ressoavam. Mas, mesmo cercado de riqueza, ele não se acomodava. Gostava de andar pelas ruas movimentadas de Babilônia, onde comerciantes vendiam especiarias e artesãos criavam obras magníficas. Ele observava tudo com atenção, aprendendo como as pessoas viviam e entendendo como o mundo funcionava. Desde cedo, mostrou ser diferente. Enquanto muitos filhos de reis se perdiam nos prazeres da corte, Nabucodonosor sonhava com glórias ainda maiores. Ele sentia que o destino o chamava para algo grandioso. Seu pai percebeu essa determinação e começou a prepará-lo para liderar. Ensinaram-lhe estratégias de guerra, diplomacia e a arte de governar com mão firme. Quando Nabopolassar morreu, o jovem Nabucodonosor assumiu o trono. Muitos se perguntaram se ele estaria à altura de seu pai. Mas Nabucodonosor não tinha dúvidas. Ele sabia que o destino do império estava em suas mãos. Seu primeiro grande teste veio rapidamente. Ao norte, os remanescentes do exército assírio se uniram aos egípcios para tentar recuperar o poder. Eles marcharam para Carquemis, uma cidade estratégica. Nabucodonosor entendeu que não podia esperar. Com determinação, reuniu seu exército e partiu para o confronto. O jovem rei liderou suas tropas com coragem. Ele não apenas lutou, mas comandou como um general experiente. Cada movimento era calculado, cada decisão precisa. A batalha foi intensa, mas Nabucodonosor saiu vitorioso. A vitória em Carquemis não apenas consolidou o poder da Babilônia, mas também fez de Nabucodonosor uma lenda viva. Quando voltou para a Babilônia, ele não era mais apenas o filho de Nabopolassar. Ele era o conquistador, o rei que dobrava nações à sua vontade. Apesar das vitórias, algo dentro de Nabucodonosor não se acalmava. O eco das batalhas ainda ressoava, mas ele queria mais. Ele sabia que a Babilônia poderia ser muito mais do que um império. Ele queria construir algo que o mundo jamais esqueceria. Suas ambições não tinham limites e seu desejo de glória crescia a cada dia. Essa busca por grandeza moldaria não apenas o destino de Babilônia, mas também sua própria vida. Mas Nabucodonosor não sabia que seu maior desafio não viria dos inimigos, mas do próprio coração. O orgulho que crescia dentro dele o levaria por um caminho perigoso. E no momento em que ele mais se sentisse invencível, o Altíssimo mostraria que o verdadeiro poder não está nas mãos dos homens. Quando Nabucodonosor voltou vitorioso de Carquemis, seu nome era celebrado em toda a Babilônia. Mas ele sabia que a vitória era apenas o começo. Seu próximo objetivo era garantir que ninguém ousasse desafiar o poder babilônico. O jovem rei herdou um império cercado por nações rivais que aguardavam qualquer sinal de fraqueza. Ele não podia permitir isso. Seu olhar logo se voltou para o oeste, onde uma pequena nação chamada Judá resistia à supremacia de Babilônia.
Judá estava localizada em uma posição estratégica entre grandes impérios, o que tornava o território valioso e perigoso. Governada por reis que oscilavam entre alianças com Egito e Babilônia, Judá era uma ferida aberta no domínio de Nabucodonosor. Ele sabia que precisava resolver essa situação antes que se tornasse uma ameaça maior. Em 597 a.C., o rei Jeoaquim de Judá tentou se rebelar contra a Babilônia. Nabucodonosor agiu rápido. Ele liderou suas tropas até Jerusalém e cercou a cidade. O cerco durou meses, e quando finalmente os portões foram derrubados, o rei de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Mas Nabucodonosor sabia que a rebelião poderia retornar. Por isso, colocou Joaquim, filho de Jeoaquim, como rei em seu lugar. No entanto, Joaquim também desafiou o poder do conquistador e teve o mesmo destino. Para garantir que Judá nunca mais desafiasse Babilônia, Nabucodonosor deportou milhares de judeus para o exílio. Entre eles estavam líderes, artesãos e jovens talentosos, como Daniel, que mais tarde teria um papel fundamental na história do rei. O saque do Templo de Salomão e a destruição da cidade foram um lembrete para o mundo de que ninguém poderia desafiar Babilônia sem sofrer as consequências. Embora Jerusalém tivesse caído, Nabucodonosor sabia que precisava consolidar seu poder. A destruição da cidade era apenas um passo para um objetivo maior. Ele não queria apenas governar, ele queria que Babilônia se tornasse o centro do universo. Com essa visão em mente, começou a transformar sua cidade em algo que o mundo jamais esqueceria. Babilônia floresceu como nunca antes. As ruas eram cheias de vida, com comerciantes vendendo especiarias, tecidos e artefatos de terras distantes. Os templos e palácios brilhavam sob o sol, adornados com ouro e pedras preciosas. Mas o projeto mais grandioso de Nabucodonosor foi a construção dos jardins suspensos. Dizem que os jardins foram criados para agradar sua esposa, Amitis, que sentia falta das montanhas verdejantes de sua terra natal. Os jardins eram um espetáculo de engenharia, com terraços elevados, irrigados por um sistema inovador que trazia água do rio Eufrates. As flores exóticas e as árvores frutíferas criavam um verdadeiro paraíso em meio ao calor da Mesopotâmia. Amitis podia caminhar pelos jardins e sentir-se em casa, cercada pela beleza e pelo frescor das plantas. Mas para Nabucodonosor, os jardins suspensos e os templos magníficos não eram apenas demonstrações de amor ou luxo, eles eram símbolos de poder. Cada pedra colocada, cada estrutura erguida, era uma declaração ao mundo de que Babilônia era invencível. Ele queria que sua cidade fosse eterna, um testemunho de sua grandeza para todas as gerações futuras. Mas enquanto ele construía uma cidade de esplendor, algo inquietava seu coração. Durante as noites tranquilas, quando o vento soprava pelas muralhas douradas, Nabucodonosor começava a ter sonhos estranhos. Em uma dessas noites, ele viu uma estátua gigantesca feita de diferentes materiais. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de uma mistura frágil de ferro e barro. De repente, uma pedra não cortada por mãos humanas atingiu os pés da estátua e a destruiu completamente. A pedra cresceu até se tornar uma grande montanha que dominava a terra. Nabucodonosor acordou suando frio. O sonho o deixou inquieto. Por mais poderoso que fosse, havia algo naquela visão que o fazia sentir-se pequeno e impotente. Nenhum dos magos, sábios ou astrólogos do reino conseguiu interpretar o sonho. Nabucodonosor estava frustrado. Ele precisava de respostas. Foi então que Daniel, um dos cativos de Judá, foi chamado à presença do rei. Com serenidade e confiança, Daniel afirmou que a interpretação viria do Deus Altíssimo. Ele revelou que a estátua representava os reinos que viriam após Babilônia.
A cabeça de ouro era o reino de Nabucodonosor, glorioso e poderoso. Mas após ele surgiriam outros reinos, cada um inferior ao anterior, até que o reino de Deus destruiria todos os impérios e duraria para sempre. As palavras de Daniel tocaram profundamente Nabucodonosor. Pela primeira vez, ele encarou a possibilidade de que seu império, por mais esplendoroso que fosse, não duraria para sempre. Mas em seu coração, o orgulho ainda falava mais alto. Nabucodonosor não estava pronto para aceitar que alguém ou algo pudesse ser maior que ele. Ele queria reafirmar sua glória, mostrar ao mundo que seu poder era absoluto. E foi assim que uma ideia começou a germinar em sua mente. Uma ideia que o levaria ainda mais longe em seu caminho de orgulho e arrogância. Nabucodonosor sentia que precisava reafirmar sua glória e mostrar ao mundo que sua vontade era soberana. Apesar das palavras de Daniel sobre o sonho da estátua, ele acreditava que poderia mudar seu destino com suas próprias mãos. Foi então que decidiu construir algo grandioso. Ele mandou erguer uma estátua gigantesca, feita inteiramente de ouro, que brilhava sob o sol escaldante da Babilônia. A estátua foi colocada em uma planície aberta, visível a quilômetros de distância. Para Nabucodonosor, essa obra não era apenas uma demonstração de poder, era uma declaração de que seu reino era imutável e que sua glória jamais seria desafiada. Quando a construção terminou, o rei emitiu um decreto. Todos os povos e nações deveriam se prostrar diante da estátua e adorá-la. Qualquer um que se recusasse seria lançado em uma fornalha ardente. O dia da dedicação da estátua chegou. Uma multidão se reuniu e o som de trombetas e instrumentos encheu o ar. Quando a música começou, todos caíram de joelhos em reverência à estátua. Mas em meio à multidão, 3 homens permaneceram de pé. Eram Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens judeus que serviam na corte de Nabucodonosor. Eles se recusaram a adorar a estátua, pois serviam somente ao Deus de Israel. A notícia da desobediência logo chegou aos ouvidos do rei. Nabucodonosor ficou furioso. Ele ordenou que os 3 fossem trazidos à sua presença. Seu rosto estava vermelho de raiva quando os confrontou. Ele lhes deu uma última chance para se curvarem, mas os jovens permaneceram firmes. Suas palavras ecoaram pelo salão. O Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha, ó rei, mas mesmo que ele não o faça, não adoraremos sua estátua. A ira de Nabucodonosor alcançou o limite. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. O calor era tão intenso que os soldados que lançaram os 3 jovens no fogo morreram ao se aproximar das chamas. Nabucodonosor observava de seu trono, esperando ver os corpos dos rebeldes consumidos pelo fogo. Mas o que ele viu o deixou perplexo. Ele se levantou de seu assento e olhou para a fornalha com os olhos arregalados. "Não lançamos 3 homens no fogo?" perguntou ele aos conselheiros. "Sim, ó rei", responderam eles. "Então por que vejo 4 homens andando livremente no meio do fogo, e o quarto parece um filho dos deuses?" O milagre que aconteceu diante dos olhos de Nabucodonosor foi algo que ele jamais poderia imaginar. Sadraque, Mesaque e Abednego caminhavam pelo fogo sem serem tocados. Suas roupas não estavam queimadas, nem sequer o cheiro de fumaça os envolvia. E aquele quarto ser, com aparência celestial, os protegia. Nabucodonosor, agora tomado por temor e assombro, se aproximou da fornalha e gritou: "Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí." Os 3 jovens saíram da fornalha e os oficiais e governadores se aproximaram para examiná-los. Nenhuma marca de queimadura havia neles. O silêncio foi quebrado pela voz de Nabucodonosor, agora cheia de reverência. "Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e os livrou. Não há outro Deus que possa salvar assim." Apesar do milagre que presenciou, Nabucodonosor ainda não havia aprendido sua lição.
Ele reconheceu o poder do Deus dos Hebreus, mas em seu coração, soberba ainda dominava. Babilônia continuava a crescer em esplendor, e o orgulho do rei crescia junto com suas conquistas. Ele acreditava que sua glória era resultado de sua própria força e sabedoria. Mas o Altíssimo tinha outros planos para ensinar ao rei uma lição que ele jamais esqueceria. As noites de Nabucodonosor, antes tranquilas, começaram a ser perturbadas por sonhos estranhos. Um desses sonhos o deixou profundamente inquieto. Ele viu uma árvore gigantesca, majestosa, que alcançava os céus e podia ser vista por toda a terra. Suas folhas eram verdes, seus frutos abundantes, e criaturas de todas as espécies se abrigavam em sua sombra. Mas, de repente, uma voz do céu ordenou que a árvore fosse cortada. Suas folhas caíram, seus frutos foram espalhados e os animais fugiram. Apenas o tronco e as raízes foram deixados, amarrados com correntes de ferro e bronze. A visão deixou Nabucodonosor perturbado. Ele chamou novamente todos os sábios do reino, mas ninguém conseguiu interpretar o sonho. Mais uma vez, Daniel foi chamado à presença do rei. Quando Daniel ouviu o sonho, seu rosto ficou pálido e ele permaneceu em silêncio por um momento. Nabucodonosor percebeu que algo estava errado e pediu que ele falasse sem medo. Daniel, com respeito, explicou que a árvore representava o próprio Nabucodonosor. Sua grandeza alcançava os céus e seu domínio se estendia por toda a terra. Mas o decreto para cortar a árvore era um aviso. O rei seria afastado do trono e viveria entre os animais, comendo capim como os bois. Isso duraria 7 anos, até que ele reconhecesse que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. Daniel implorou ao rei que se arrependesse, abandonasse seus pecados e praticasse a justiça para evitar o cumprimento da profecia. Nabucodonosor ouviu as palavras de Daniel, mas seu coração ainda estava cheio de orgulho. Ele acreditava que sua glória jamais seria abalada. 12 meses se passaram, e em uma noite tranquila, enquanto caminhava pelos terraços do palácio, ele olhou para a cidade magnífica que havia construído e disse em voz alta: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí com minha força e para a glória do meu nome?" Mal terminou de falar, uma voz ecoou dos céus: "Ó Nabucodonosor, sua autoridade foi tirada de você. Você será expulso de entre os homens e viverá como os animais, até que reconheça que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens." No mesmo instante, a mente de Nabucodonosor mudou. Sua sanidade o abandonou e ele fugiu para o campo como um homem perdido. Durante 7 anos, viveu como um animal, comendo capim e dormindo ao relento. Seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas como garras de pássaro. O grande rei da Babilônia, que antes governava com poder absoluto, agora rastejava como uma criatura do campo. Mas mesmo na humilhação, algo começou a mudar dentro dele. A lição que Deus estava ensinando estava prestes a transformar sua vida para sempre. Depois de anos de humilhação, algo começou a mudar dentro de Nabucodonosor. Sua mente estava obscurecida, mas em algum lugar profundo de seu coração, ele sentia que havia algo maior do que ele. Durante 7 anos, o rei que havia governado com mão de ferro viveu como um animal. Ele comia grama como os bois, seu corpo estava coberto pelo orvalho da noite e suas unhas cresceram como garras. Seus cabelos longos pareciam as penas de uma águia. O orgulho que um dia dominou seu coração agora estava esmagado pelo peso da humilhação. Nabucodonosor havia perdido tudo, mas foi nesse estado de completa fraqueza que ele finalmente começou a enxergar. Depois de tanto tempo vivendo como uma criatura irracional, algo incrível aconteceu. Em um momento de lucidez, Nabucodonosor levantou os olhos para o céu. Ele não estava mais olhando para os palácios que havia construído ou para as riquezas que acumulou. Seus olhos estavam voltados para o Altíssimo, aquele que governa sobre tudo. Naquele instante,
a razão voltou a Nabucodonosor. Era como se uma névoa tivesse se dissipado e ele finalmente enxergasse a verdade. As palavras que saíram de sua boca não foram de orgulho, mas de reconhecimento. Ele declarou que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e que sua soberania jamais será desafiada. O coração que antes estava cheio de arrogância agora estava quebrantado diante de Deus. Ele entendeu que a glória humana é passageira, mas o poder de Deus é eterno. Nabucodonosor voltou ao seu trono, mas ele já não era o mesmo homem. O rei que retornou ao poder não era movido pelo orgulho, mas pela compreensão de que tudo o que ele tinha vinha das mãos de Deus. Sua restauração foi completa, e sua sabedoria, agora guiada pela humildade, fez com que seu reino prosperasse ainda mais. Ele aprendeu que a verdadeira grandeza não está na força, mas em reconhecer que a glória pertence a Deus. Mesmo depois de sua restauração, Nabucodonosor não esqueceu o que viveu. O homem que antes se orgulhava de seus feitos agora contava a todos sobre a misericórdia do Altíssimo. Ele entendeu que Deus havia permitido sua queda para que ele pudesse aprender uma lição que nenhum exército ou riqueza poderia ensinar. Ele não apenas voltou ao trono, mas voltou com uma nova missão. Nabucodonosor começou a compartilhar sua história com líderes, governantes e povos de diferentes nações. Ele queria que todos soubessem que a verdadeira autoridade pertence a Deus. Ele sabia que seu testemunho era uma prova viva do poder transformador do Criador. O rei que antes construía estátuas para si mesmo, agora exaltava o nome do Deus de Israel. Cada palavra que saía de sua boca era uma lembrança de que o orgulho pode derrubar os mais poderosos. Mas a humildade diante de Deus traz restauração. Com o passar dos anos, Nabucodonosor viu Babilônia continuar a prosperar. Mas agora ele governava com um coração transformado. Ele já não via Babilônia como um monumento à sua glória, mas como uma dádiva que Deus havia confiado em suas mãos. Ele governava com sabedoria, justiça e compaixão, sabendo que sua posição era um presente do Altíssimo. Mas mesmo com seu novo coração, Nabucodonosor sabia que o tempo dos reinos terrenos era limitado. Ele nunca esqueceu o sonho da estátua e a profecia que Daniel havia interpretado. Ele sabia que um dia todos os reinos seriam destruídos e apenas o reino de Deus permaneceria para sempre. Essa certeza moldou seus últimos anos de reinado. Nabucodonosor se dedicou a garantir que seu povo vivesse em paz e prosperidade, mas seu olhar estava sempre voltado para o céu, reconhecendo que o verdadeiro poder estava além das muralhas douradas de Babilônia. Um dos maiores testemunhos da transformação de Nabucodonosor foi o decreto que ele enviou a todas as nações e povos sob seu domínio. Ele escreveu sobre os milagres que Deus havia realizado em sua vida. Contou como o Altíssimo havia humilhado o rei mais poderoso da terra para mostrar que nenhum homem está acima da vontade divina. Suas palavras ressoaram por todo o império, e muitos aprenderam que a verdadeira grandeza vem do reconhecimento da soberania de Deus. Nabucodonosor sabia que sua história seria lembrada por gerações, não por causa das maravilhas que construiu ou das vitórias que conquistou, mas porque sua vida era um testemunho do poder de Deus para transformar corações. Ele deixou um legado que ia além das muralhas de Babilônia. Sua jornada de orgulho à humilhação e, por fim, à redenção, continua a ensinar que Deus exalta os humildes e resiste aos soberbos. Mas antes que essa transformação acontecesse, Nabucodonosor passou por mais uma prova. Ele acreditava que seu reino estava seguro e que seu poder nunca seria desafiado. Mas Deus tinha outro plano para ensinar uma lição que mudaria para sempre a visão do rei. Após ser restaurado, Nabucodonosor começou a governar com um coração mais humilde, mas ainda havia uma parte dele que temia perder tudo novamente. Ele tinha medo de que seu reino fosse tomado, e esse temor o fazia buscar constantemente maneiras de garantir sua segurança.
Foi nesse momento que Deus permitiu que ele enfrentasse uma última prova, não com exércitos ou inimigos, mas dentro de si mesmo. Nabucodonosor precisava aprender que a verdadeira segurança não vem do poder humano, mas da confiança em Deus. E foi essa lição que finalmente completou sua transformação. O rei que antes construía muros para proteger Babilônia, agora compreendia que o verdadeiro refúgio estava em Deus. Nabucodonosor havia sido restaurado ao trono, mas ele ainda precisava enfrentar as consequências de seus anos de orgulho. Embora agora tivesse um coração mais humilde e reconhecesse o poder do Altíssimo, o impacto de suas ações passadas ainda ecoava em Babilônia. Durante anos, ele havia governado com mão de ferro, impondo sua vontade sobre nações e povos. Agora, ele precisava reconstruir não apenas sua cidade, mas também a confiança daqueles que haviam sofrido sob seu domínio. Ele começou a governar com mais sabedoria e compaixão, cuidando dos povos que estavam sob seu comando. A justiça passou a ser uma marca de seu reinado, e os líderes das nações que antes o temiam começaram a ver em Nabucodonosor um rei transformado. Mas apesar da mudança em seu coração, a memória dos anos em que viveu como um animal nunca o abandonava. O grande rei que um dia caminhou como uma besta agora usava essa experiência para lembrar a todos que o verdadeiro poder pertence a Deus. Com o passar do tempo, Nabucodonosor se dedicou a garantir a estabilidade do império e a cuidar do povo. Ele já não buscava a glória para si, mas queria que Babilônia fosse um reflexo da bondade e da justiça. O rei passou a ouvir conselheiros sábios e tratava os prisioneiros com mais dignidade. Ele sabia que o poder que possuía não era eterno e que estava apenas administrando o reino que Deus lhe havia confiado. Durante esses anos, Nabucodonosor refletiu sobre tudo o que havia vivido. Ele entendia que seu tempo como rei era limitado e que um dia seu império deixaria de existir. Mas agora, ele estava em paz com essa verdade. Em vez de temer o futuro, ele confiava no Altíssimo e sabia que a vontade de Deus prevaleceria. Ele passou a ensinar essa lição a seus sucessores, esperando que eles governassem com humildade e temor a Deus. Embora Nabucodonosor tivesse mudado, o mundo ao seu redor continuava cheio de desafios. Babilônia ainda era um império poderoso, mas as tensões entre os povos conquistados e os interesses das nações vizinhas nunca desapareciam. O rei, no entanto, enfrentava esses desafios com uma nova perspectiva. Ele sabia que a força de um reino não estava apenas em seus exércitos ou em suas muralhas, mas na justiça, na sabedoria e no reconhecimento de que Deus governa sobre tudo. Essa nova visão fez com que Babilônia prosperasse em paz por muitos anos. As pessoas viviam com mais segurança, e os templos e palácios que Nabucodonosor havia construído eram agora símbolos não apenas de poder, mas de estabilidade e harmonia. O rei que antes buscava construir um legado para si, agora trabalhava para deixar um legado que glorificasse o nome de Deus. Nos últimos anos de sua vida, Nabucodonosor se tornou um homem de profunda reflexão. Ele olhava para trás e via como sua jornada tinha sido marcada por orgulho, queda e redenção. Ele sabia que cada passo, por mais doloroso que fosse, havia sido necessário para levá-lo ao ponto em que estava agora. Nabucodonosor passou a contar sua história para as futuras gerações, para que elas aprendessem com seus erros e entendessem que o verdadeiro poder está em reconhecer a soberania de Deus. Ele queria que todos soubessem que a glória dos homens é passageira, mas a majestade do Altíssimo dura para sempre. Sua história era um testemunho de que até o maior dos reis pode ser humilhado quando se esquece de quem realmente governa o universo. Quando Nabucodonosor sentiu que seu tempo estava chegando ao fim, ele olhou para a Babilônia com um sentimento de paz. Ele sabia que havia feito tudo o que podia para garantir que seu reino permanecesse forte, mas agora entendia que o destino final de tudo estava nas mãos de Deus. Sua jornada estava completa.
o rei que caminhou entre os poderosos da terra e viveu como um animal havia encontrado redenção ao reconhecer a grandeza do Criador. Ele partiu deste mundo com a certeza de que sua história serviria como um lembrete eterno para todos aqueles que viessem depois dele. O legado de Nabucodonosor não foi apenas de conquistas militares ou de monumentos magníficos. Seu verdadeiro legado foi a lição que aprendeu e compartilhou com o mundo, que a soberba pode derrubar os homens mais poderosos, mas a humildade diante de Deus traz restauração e paz. Sua vida nos ensina que, independentemente de quão alto possamos subir, nunca devemos esquecer que há um poder maior que governa sobre tudo. A história de Nabucodonosor é um lembrete de que o orgulho pode levar à queda, mas a rendição diante do Altíssimo pode nos levantar novamente. Se olharmos para o céu, como Nabucodonosor fez, encontraremos não apenas a restauração, mas também um propósito eterno. Meus queridos, espero que este vídeo tenha sido inspirador e interessante para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, isso me deixa muito feliz. Até breve com novas histórias.